Beleza. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Tiago, Cauã, outros colegas aí. Sou o professor Adnan de História. Hoje eu estou sozinho. Hoje a prof. Denise não participa comigo. Mas tem o Tiago aqui comigo. Qualquer dúvida, vocês podem pôr aí no chat que ele vai me chamar. A gente responde juntos, tá? Já vou iniciar compartilhamento aqui, para a gente não perder tempo, né? Está compartilhando? Sim. Sim, beleza. Então, gente, assim, só para iniciar, na última aula a gente ficou com alguns conteúdos que não deu tempo de a gente trabalhar, tá? E a forma da aula vai ser a mesma da outra aula, da nossa primeira aula. Eu vou passar os conteúdos, aqueles que são mais prováveis de ter questões no Enem, e aí depois eu mando algumas questões para vocês tentarem responder através do Google Formulário, tá? Eu já estou devendo, na verdade, a explicação das outras questões, tá? Mas eu vou fazer essa semana e enviar para vocês. Beleza? Então, faltou a Grécia Antiga e a Roma Antiga. A gente vai falar um pouquinho agora, tá? Enfim, a Grécia. A Grécia era um conjunto de cidades-estados. Cada cidade, ela era independente da outra, tá? Esse é o conceito de cidade-estado. Era chamada de polis, por isso muitas cidades hoje têm essa terminação no seu nome. Por exemplo, Florianópolis, né? Cidade de Floriano. Do Floriano Peixoto, uma homenagem a ele e tudo mais, o nosso segundo presidente da República. Então, todas as cidades da Grécia Antiga eram denominadas polis, mas a gente conhece também como cidades-estado. Cada uma independente, cada uma tinha seu governo, sua moeda, seu exército, sua forma de organização. Mas todas elas faziam parte da Grande Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga é considerada, então, o berço da democracia. O berço da cidadania também. A religião, naquela época, era politeísta. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, da mitologia grega, dos deuses gregos. Então, eles acreditavam em vários deuses. E cada deus tinha uma característica diferente. Por exemplo, Poseidon era o deus dos mares, Afrodite era a deusa da beleza, e assim por diante, tá? E Zeus era o deus dos deuses. E a Grécia Antiga é marcada muito pela cultura e pela política, tá? A cultura grega e depois a cultura greco-romana vão fazer parte da nossa história por muito tempo, tá? Já a Roma Antiga, ela é dividida em alguns períodos, tá? Primeiro, a monarquia, onde a sociedade era formada por 3 classes sociais, como se fosse classe alta, classe média e classe baixa, mas com denominações diferentes. Os patrícios, então, que era a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Resumindo, eram as pessoas que tinham dinheiro. É só a gente lembrar da expressão patricinha, né? Então, os patrícios eram quem possuía as riquezas na época. Os plebeus era como se fosse a classe média. Então, eram os comerciantes, os artesãos, os camponeses, pequenos proprietários. E os clientes, então, que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus. E eles, então, que eram os prestadores de serviços, os grandes trabalhadores, a grande massa de mão de obra. Tá? A monarquia, então, ela exerce o rei, né, como o nome diz, monarquia, o poder nas mãos de uma pessoa só. O rei exercia, então, as funções executiva, as funções judiciais e a função religiosa. Poder centralizado nas mãos de uma pessoa só. Esse é o conceito de monarquia, tá bom? Mas tinha o Senado, tá? O Senado que era composto por patrícios, pessoas ricas, e que davam assessoria ao rei. E esse Senado ele tinha o poder de vetar algumas leis apresentadas pelo rei, pelo monarca. Então o Senado tinha alguma importância, sim, lá no período da monarquia romana, tá? Teve o período da República Romana, onde o Senado teve grande afirmação do seu poder, então ele teve um aumento do poder, né, os senadores.
Teve muita luta de classe nesse período, os plebeus e os clientes lutavam, então, por melhorias nas suas condições de vida, na participação política e tudo mais, tá? Ocorreram, então, também muitas revoltas, e nesse período ficou presente a criação e a execução de leis para a organização da sociedade. Hoje, a nossa sociedade é organizada por leis, senão ia virar uma bagunça, né? E lá na época da Roma Antiga era a mesma coisa, tá? Porém, teve algumas crises dessa república, muito pelo fato de que chegou um momento que existia mais escravos do que pessoas livres em Roma, tá? E aí houve grandes crises nesse período da república. Até que chega, então, ao período de maior poder de Roma, que é o período do Império Romano. Esse é o mapa da Europa. Aqui pega uma parte, então, da África também, do Oriente Médio. Toda essa parte em vermelho foi o território do Império Romano naquela época, tá? O Império Romano ele era gigante, ele era muito poderoso. Muito por causa da localização. Aqui a gente tem as principais rotas marítimas e comércio marítimo da época. E tudo estava sob domínio do Império Romano. Se você controla aonde vende e aonde chega mercadorias, você vai ter, então, o maior poder daquela região. Como o Império Romano era dono, né, controlava todo esse território aí, com certeza ele era o império mais poderoso da época. Só que tudo que é bom tem que acabar às vezes, né? E o Império Romano, então, ele termina no ano de 476, esse ano dá início, então, à Idade Média, tá? A gente marca, né, eu até falei na primeira aula, a nossa história ela é dividida em períodos. Então, esse acontecimento, né, da desintegração do Império Romano marca o fim da Idade Antiga para o início da Idade Média. E aí o Império Romano ele vira dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? E aí, então, a gente inicia a Idade Média. A Idade Moderna a gente vai ver se vai dar tempo hoje, tá? Acredito que até a gente consiga trabalhar um pouco sobre a Idade Moderna também, beleza? Idade Média, né? Idade Média, muitas dúvidas, muitas... Eu até separei um slide aqui, depois eu vou passar. Ele é um assunto que às vezes a gente acha que é chato, e às vezes é mesmo, tá? São conteúdos bem difíceis da gente estudar, principalmente para o Enem, tá? São conceitos, são acontecimentos um pouco complexos da gente entender, tá? Mas, enfim, a Idade Média começa com a crise do Império Romano no ano 476, quando o Império Romano se transforma em dois, tá? Mas por que Idade Média? Por que tem esse conceito de Idade Média? Tem muito a ver com a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, tá? Nesse período da Idade Média, não era compartilhado a cultura greco-romana, que vai voltar lá na Idade Moderna com o surgimento do Renascimento, tá? Então, esse período é chamado de Idade Média porque marca o período em que a cultura greco-romana é deixada de lado e aí volta lá com o Renascimento na Idade Moderna, tá bom? Nesse período, então, ocorrem muitas invasões dos povos bárbaros, tá? Os povos bárbaros, eu já vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre eles. Mas eles eram povos, civilizações que tinham características tribais, quase como se fossem os nômades da pré-história. Então, aquelas grandes civilizações, aqueles grandes impérios que a gente conheceu na Idade Antiga, China, Egito, Roma, Grécia, eles dão, de certa forma, lugar para essas tribos, para esses povos que eram quase nômades, principalmente lá no continente europeu, tá? Alguns exemplos, então, são os godos, os vândalos, os francos, os germânicos, que cada um, claro, tinha suas características, né, da cultura, do modo de viver, mas eles dão origem, então, depois a algumas pequenas nações, tá? Pequenas, eu digo, em território. Por exemplo, os francos vão dar origem a onde hoje é a França, por isso o nome, né? Germânicos vão dar origem, então, à Germânia, aquela região da Alemanha, tá bom? Vândalos, a gente já ouviu essa expressão. Eram grupos bárbaros que utilizavam muito da violência, por isso o nome vandalismo a gente utiliza até hoje, tá? Então, esses são alguns exemplos desses povos bárbaros aqui que eu falei para vocês, tá? Idade Média é caracterizada, então, por essas invasões. Muitos filmes retratam isso, muitas séries também, a gente acaba observando
características desses povos aí, tá? Mas por que é importante estudar a Idade Média para o Enem? Primeiro, é um período muito extenso, tá, gente? São 10 séculos, então são 1000 anos, praticamente, de acontecimentos históricos, tá? Do século V ao século XV. Então, é um período extenso da nossa história, tá bom? Vários acontecimentos ocorrem nesse período, principalmente as mudanças sociais e políticas, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco. E como eu falei, muitas vezes a Idade Média, para muitas pessoas, e para mim também, quando eu era estudante, ele era aquele assunto chato, que chegava no momento de estudar a Idade Média, a gente ficava lá desanimado, de certa forma entediado, porque era um conteúdo que a gente não ia gostar. E aí fica a dica que eu passei na primeira aula, tá, gente? Foquem nos assuntos que vocês não têm facilidade de entender, tá? Porque é muito fácil a gente estudar só o que a gente gosta ou que a gente tem facilidade para entender. Mas lá no Enem não vai ser assim, tá? Vai cair questões de assuntos que a gente não gosta ou que a gente tem dificuldade de entendimento. Por isso que é importante vocês focarem também nos conteúdos que vocês, de certa forma, não gostam, tá? Muita gente gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial, nazismo, a Guerra Fria. São conteúdos, sei lá, mais dinâmicos, até para os professores trabalhar em sala de aula também. E a gente acaba esquecendo de outros conteúdos que, como eu falei, né, de certa forma, eles podem parecer um pouco mais chato. E aí tem a expressão Idade das Trevas, que a gente não utiliza mais, tá? Por que era utilizada a Idade das Trevas? Porque acreditava-se que na Idade Média não tinha nenhum acontecimento importante para a cultura, para a sociedade das pessoas. Mas com o passar do tempo, com os estudos, com as pesquisas, a gente sim descobriu que existiu muito acontecimento importante, que não teve uma pausa em inovações científicas, em modernidade, em pensamentos novos, tá? Houve sim. Claro que se a gente comparar com o Renascimento, por exemplo, né, com o período das grandes navegações, onde se descobriu então um novo mundo, a idade parece sim ser das trevas, mas a gente não utiliza mais essa expressão. Muito também pelos acontecimentos que a gente vai ver daqui a pouco, que marcaram a Idade Média como Idade da Morte, tá? Aconteceu algumas coisas que a gente pode associar, então, a Idade Média com morte. Mas, enfim, a Idade Média, ela é dividida em dois grandes períodos, tá, gente? Isso aqui, às vezes, a gente acaba esquecendo, tá? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? A Alta Idade Média do século V ao século XI e do século XI ao século XV, a Baixa Idade Média. Então, a gente consegue observar até por essa linha aqui, né? A Alta Idade Média chega no auge desse período e depois tem o declínio da Idade Média também, tá bom? Claro que a gente não pode falar da Idade Média sem falar do feudalismo. Acredito que foi um dos principais momentos, né, da Idade Média. O feudalismo, o que que é, na prática, assim, tá? São sobreviventes do Império Romano que começaram a se reunir em feudos, antigas propriedades lá dos patrícios, que a gente falou agora há pouco. Os patrícios, então, as pessoas mais ricas, tinham grandes propriedades de terra, mas com a queda do Império Romano, algumas pessoas acabam pegando essas antigas propriedades, tá? E aí surgem, então, os feudos, por isso o nome é feudalismo. O feudalismo, então, era marcado, caracterizado por pessoas trabalhando para um senhor feudal, tá? Nesse momento ocorre a descentralização política. A gente não tem mais a figura do rei mandando em tudo, tá? Praticamente cada senhor feudal comandava então o seu feudo e tinha o seu poder ali, de certa forma cuidando, né, do seu feudo e ordenando, punindo as pessoas também, exigindo o trabalho das pessoas na sua região, tá? Temos então a fidelidade e produção das pessoas para o senhor feudal, e a presença do trabalho servil, que não é trabalho escravo, tá? A gente já vai falar um pouco disso também. Então, a pirâmide social do feudalismo é marcada por senhor feudal, o clero, que são pessoas religiosas, então aqui a gente já tem a presença de pessoas religiosas aqui, ó, próximo ao auge do poder, próximo ao topo da pirâmide social, tá? Isso vai ser muito presente durante toda a Idade Média. Temos os nobres e os guerreiros, então as pessoas um pouco mais ricas, e os guerreiros, então, soldados dos exércitos, pessoas que vão lutar em defesa do senhor feudal.
e os servos, que eram as pessoas que trabalhavam para o senhor feudal. Então, a grande massa de mão de obra do feudalismo são os servos. Tudo bem por aí? Qualquer dúvida, Tiago me chama aí, tá? Eu não assisto Game of Thrones, mas quem assiste talvez perceba a presença dessas figuras, tá? O sucerano e o vassalo. O sucerano marca aliança entre os nobres, então as pessoas nobres, pessoas mais ricas, e ele concede o feudo para os vassalos que recebem a terra, devem a fidelidade ao sucerano e também o serviço militar, tá? Então, essa é a relação de sucerania e vassalagem. Palavras um pouco complexas, às vezes a gente não lembra o significado dela, mas tem muito a ver com o senhor feudal, que é o dono, né, do feudo, que vai, então, conceder o feudo para as pessoas trabalharem, tá? E essas pessoas, elas vão trabalhar, elas vão ter a proteção lá do feudo, mas também vão ter que servir militarmente, quando tiver um conflito, uma guerra, para proteger o local que eles estão vivendo, tá? E aí a Baixa Idade Média, ela é marcada por surgimento de novas técnicas, principalmente na agricultura. Lembrando que a gente está falando aí de um período muito antigo, né? Mais de 1000 anos, ou praticamente 1000 anos atrás. Então, cidades, urbanização, conceitos que hoje a gente tem presente na nossa vida, naquela época ainda não tinha, tá? Então, a grande parte da população vivia em áreas rurais. Lá, o que vai acontecer? As pessoas vão ter que praticar a agricultura para sobreviver. E é claro que eles vão sempre buscar novas técnicas para facilitar o seu trabalho lá na agricultura. Só que essas técnicas, elas também, além de facilitar o trabalho, elas vão fazer com que a população aumente, porque vai ter novos produtos, produtos de mais qualidade, e as pessoas vão se alimentar mais, se alimentar melhor e vão viver mais. Então, a população mundial aí nessa época teve um grande salto, tá? Algumas técnicas que foram marcadas, o surgimento, né, de algumas técnicas, o arado, que é para mexer a terra, então, para o plantio, o uso de animais na lavoura, nos trabalhos agrícolas, o uso dos moinhos, movidos por vento ou por água, para moer os grãos, e o sistema trienal, o sistema de 3 campos, tá? Que está representado nessa imagem aqui. Então, eles trocavam o local de plantio de um ano para o outro, tá? Vamos pegar o exemplo aqui do trigo. Primeiro ano ele é plantado num espaço, no segundo ano no outro espaço e no terceiro ano no outro espaço. E eles sempre deixavam um espaço desse terreno sem plantar nada, tá? Porque eles não tinham ainda o uso de fertilizantes, de adubo químico naquela época, tá? Então eles precisavam deixar um pedaço do terreno, um pedaço da sua propriedade descansando, para que a terra conseguisse se recuperar os nutrientes naturais e tudo mais, tá? Dessa forma, eles tinham, então, vários produtos de mais qualidade, e aí, como eu falei, os seres humanos começam a se alimentar melhor, se alimentar mais, e, logicamente, eles vão viver mais e a população vai aumentar, tá bom? Como eu falei aqui, tá? Então, aumento da população, o excedente desses alimentos, o que vai acontecer? As pessoas vão vender, vão trocar, e aí surgem, então, grandes rotas comerciais. O comércio tem um grande aumento nesse período da história, tá? Tudo que as pessoas consumiam e que sobrava era realizado o comércio, através de trocas e depois, então, o uso das moedas, tá bom? Com o uso das moedas surge uma profissão, que são os banqueiros, tá? Quem são os banqueiros? Por que existe esse nome banco, banqueiros? Banqueiros eram pessoas que sentavam num banco, numa feira de comércio ou na entrada de uma cidade, e essa pessoa recolhia as moedas dos viajantes, dos comerciantes. Aí ela colocava as moedas no banco e ia separando as moedas de cada local, ou ela que determinava o valor de cada tipo de moeda, porque nessa época existia, né, muitos tipos de moedas espalhadas pelo mundo, e era essa pessoa que sentava no banco que tinha esse trabalho. Por isso eles eram chamados de banqueiros. Até hoje esse nome permanece, né, no local que a gente guarda e faz transações financeiras, tá bom? Nesse período também, as cidades vão crescer, porque é meio que na teoria, né, gente? Você vai ter mais pessoas, vai ter que ter mais casas, mais instituições naquela região. As cidades, então, elas vão começar a crescer.
Pode tomar uma água, tá tudo certo por aí? Tô falando um pouco rápido, mas é que é para dar tempo da gente ver todo o conteúdo, tá, gente? A Idade Média, ela passa, então, por uma grande crise, principalmente pelas guerras, tá? Tudo que eu falei aqui atrás, de proteção, de serviço militar, vai chegar um momento que eles vão precisar utilizar isso, tá? Então, as guerras começam principalmente ali no continente europeu. Nesse momento, a Inglaterra e a França já são estados formados, tá? Então, já tem a sua nação, já tem o seu exército, já tem a sua forma de governo, tá? E a gente olhando no mapa aqui, entre a França e a Inglaterra, a gente tem mar, a gente tem oceano, tá? Então, eles não têm ligação territorial, mas têm proximidade. Se não me engano, tem locais ali que são menos de 100 quilômetros a distância entre Inglaterra e França. Para vocês terem uma ideia, hoje tem um túnel que passa por baixo do solo do mar que liga os dois países, que é o Eurotúnel. Então, não é uma distância muito longa. Como eram os dois países mais poderosos, mais ricos aí da Europa no momento, nesse momento da história, claro que vai ter conflito, claro que vai ter guerras. E uma dessas guerras é a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 117 anos entre França e Inglaterra, tá? Durante a guerra, durante esse grande período de guerra, a Europa passa por falta de alimentos, tá? Todo o período de guerras vai ter falta de alimentos. A gente vai estudar também lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial, porque muitas das lavouras são destruídas durante os conflitos, muitos dos agricultores saem de suas propriedades e vão para a guerra, então não tem mais a produção em grande escala de alimentos, tá? E nesse momento, então, vai surgir o aumento do poder da burguesia, os burgueses, que seria mais ou menos a classe média, tá? Sem alimentos vai dar fome nas pessoas, tá? Toda civilização, todo império que deixa as pessoas passarem fome, ele vai cair, tá, gente? Não deixe, eu tenho até alguma frase que fala que se tu é o líder da tua nação, não deixe as pessoas da tua nação, da tua sociedade passar fome, porque vai ter revolta, vai ter mortes, e o teu império, a tua civilização, corre o risco de não existir mais, tá? Com fome também vai surgir doenças, tá? As pessoas, elas acabam ficando, entre aspas, mais fracas, né? Não tendo acesso a todos os nutrientes e vai surgir, então, várias doenças ali na Europa. Lembrando que não tinha vacina, não tinha medicamento, era tudo na base de conhecimento de chás, de plantas medicinais para tentar curar várias doenças, tá? Só que surge uma doença que vai quase acabar com a sociedade europeia, tá, gente? Ela acaba matando 1/3 da sociedade da Europa, das pessoas da Europa, que é a peste negra, ou peste bubônica, tá? A gente acaba não utilizando mais, ou muito mais, a expressão peste negra, tá? A gente usa, então, a peste bubônica, que tem origem, então, aos bubões. O que são os bubões? São feridas que elas não cicatrizam, né, e acaba sangrando, saindo pus dessas feridas que formam, então, grandes bubões. Por isso o nome é peste bubônica. Mas o que é a peste negra? Por que ela acabou quase acabou com a sociedade europeia? Primeiro, a peste negra, ela tem origem lá na Ásia, tá? Ela foi, entre aspas, trazida de pessoas asiáticas que realizavam comércio na Europa, tá? Então, ela não é uma doença originária lá da Europa. As pulgas dos ratos, tá? Então, não é rato que iniciou, então, toda a pandemia da peste negra, foram as pulgas que viviam lá, que ficavam nos ratos, então, que mordiam as pessoas e elas estavam, então, infectadas e acabavam contaminando as pessoas, tá? O início, então, são manchas escuras na pele, por isso o nome é peste negra, mas com o passar dos dias, então, surgem esses bubões que eu falei agora há pouco, que são as grandes feridas, tá? Muito por causa das péssimas, precárias condições de higiene que a Europa vivia. Não tinha banheiro, não tinha chuveiro, nada disso que a gente conhece como higiene hoje existia lá na Europa. Não tinha rede de esgoto, não tinha água encanada, nada disso, tá, gente? Então, claro, as condições de higiene na Europa eram muito precárias, tá? Isso resulta, então, em quase 1/3 da população da Europa morta por essa doença, tá bom? Por que tanta gente morreu? Porque essa doença, ela matava muito rápido, tá? De 5 a 7 dias após a infecção, a pessoa já estava em estado terminal, muitas delas morrendo, tá?
a morte ela era rápida e terrível, as pessoas sofriam muito até chegar o momento da morte, muito por causa dos bubões, das feridas, que não conseguiam, as pessoas não conseguiam curar essa doença, né? Não conseguiam sarar essas feridas, e a pessoa sofria até o momento da morte. E aí tem duas coisas que ocorrem da parte cultural, tá? Por isso que eu falei que a Idade Média muitas vezes é associada à morte, tá? Primeiro, muitas das figuras, dos desenhos que a gente vai encontrar da Idade Média, a gente tem relação com a morte. Porque como o número de pessoas mortas era muito grande, os artistas da época começaram a associar a morte com a cultura, porque a morte estava presente na vida das pessoas. Então a gente vai encontrar figuras de pessoas dançando com esqueletos, dançando em cima de túmulos de pessoas, utilizando corpos para utilizar então para fazer pinturas, para fazer a arte da Idade Média, tá? E também a gente tem a figura dos médicos da morte, que são esses carinhas aqui. Por que eles eram associados à morte se eles eram médicos, tá? Isso é muito pela falta de conhecimento das pessoas na época. Essas pessoas, então, os médicos, eles se vestiam todos de roupas de couro, roupas pretas, né, roupas de couro, com luvas, com chapéu e com máscara. Porque eles não sabiam se essa doença ela era transmissível pelo ar, por objetos, ou era só mesmo pela picada da pulga, que na verdade é, né? Só mesmo pela transmissão pela pulga. E esses médicos, eles entravam nas casas. E ainda mais com essa roupa aqui que dá um pouco de medo, né? Essa máscara que parece o bico de uma ave, na verdade ali, nesse bico, tem plantas e sementes que de cheiro bom, né? Porque os corpos, eles fedem, né? Digamos assim, após a morte, e aquelas feridas também, elas tinham um cheiro muito forte. Então, os médicos, eles entravam nas casas com essas máscaras para tentar inibir um pouco esse forte odor da morte. Só que pensa você, né? Você é vizinho ali e tu vê esse cara entrando na casa do teu vizinho. Aí depois que esse cara sai, dá 1, 2 dias, o teu vizinho morre. Aí ele vai no vizinho da frente. Ele vai lá, entra para tentar curar, né, o doente, aí dá 1, 2 dias, o teu vizinho morre. Então as pessoas começaram a associar a visita dos médicos nas casas com a morte. Então chegou um ponto que as pessoas não deixavam nem os médicos entrar na sua casa, com medo de que era ele que proporcionava então a morte das pessoas, tá? Muito por falta de conhecimento, porque hoje a gente sabe que essa doença, então, ela matava de uma forma muito rápida, e mesmo com a presença do médico, né, os médicos da morte, as pessoas não sobreviviam, tá bom? E aí, então, a gente ocorre a transição para a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, ela inicia com a queda de Constantinopla, que daqui a pouco eu vou mostrar onde é que fica essa cidade. Constantinopla, gente, era a capital do Império Romano do Ocidente, tá? Então, se a gente voltar a falar do Império Romano, né? Constantinopla era a capital do Império Romano do Ocidente. Professor, Adina, Oi. a Kelly levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. eu tenho uma dúvida sobre a peste negra. Assim, eles acharam alguma coisa para curar? Não. Como que acabou? Na verdade, sim, a peste negra até hoje ela existe, tá, gente? Esse tipo de infecção, tá? Com as pulgas. Com o tempo, eles perceberam que existia formas, então, de isolar a peste negra. Deixar, então, pessoas isoladas, não ter toda aquele, como é que eu posso falar, aquela movimentação de pessoas em locais contaminados, tá? E teve também a preocupação com a higiene, porque eles perceberam que as pulgas, os ratos só vão existir em locais sem higiene. Então, meio que foi uma questão mais natural, tá? O fim dessa grande pandemia. Claro que durou muito tempo, né? E até hoje existe esse tipo de contaminação. Então, não teve fim a peste negra. Até hoje existem casos, tá, pelo mundo, se a gente pesquisar, de peste negra. A gente não utiliza mais, enfim, essa expressão, mas são aquelas manchas escuras na pele, tá? Então, ainda existe até hoje. Mas tudo meio que sofrendo, tá? Não existia medicina, não existia, como eu falei, medicamento, nada disso. Era muito mais por observação, né? Tentar entender a doença. Eu acho que a gente está passando por isso hoje também, né? Pela questão do coronavírus. Primeiro entender a doença, para depois tentar, de alguma forma, minimizar, já que não tem cura. A sorte nossa da pandemia é que a gente observou isso rápido, né? Só que lá na Idade Média eles demoraram muito para acontecer isso.
A comunicação naquela época era muito precária, né? Você tinha que escrever cartas, mandar mensageiros, então não tinha nada do que a gente conhece hoje como rapidez, como velocidade de informação também, tá? E o senso comum acaba atrapalhando muito, né? Porque pensa, tem um médico indo na tua casa, e aí tu acredita que aquele médico vai te matar? Claro que tu não vai deixar esse médico entrar na tua casa, tá? Beleza? Obrigada. Beleza. Então, voltando aqui para a transição para a Idade Moderna, tem a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Ocidente, e ali também era a sede do Império Bizantino, que a Prof. de Arte vai trabalhar, não sei se ela já chegou a trabalhar com vocês, tá? Toda a questão da arte bizantina e da cultura bizantina. Hoje é lá no atual Istambul, tá? Que é aqui, ó, no mapa, lá na Turquia. Aqui ficava, então, Constantinopla. Se a gente observar, gente, é um local bem estratégico para aquela época, tá? A gente tem o mar Mediterrâneo, onde ocorria, então, quase todo o comércio marítimo. E se a gente observar aqui, ó, agora eu dei um zoom, na verdade, no mapa, tem uma ligação entre um mar e outro, entre o mar Mediterrâneo e o mar Negro. Então, quem controlava essa cidade aqui, controlava todo o comércio daquela época, porque o comércio era marítimo. Não existia transportes terrestres, trem, avião, nem se fala, né? Então, todo o comércio de grande escala, de grandes volumes, era realizado por mar, por barcos. Então, se tu controla a região ali onde tem os mares, você vai ser, então, o líder, né? A civilização que vai organizar e controlar todo o comércio da Europa. Então, aqui no mar Mediterrâneo, ele banha a Itália, a Grécia, a parte do Oriente Médio, grande parte da África também. E o Mar Negro, ele banha aqui onde hoje é a Ucrânia, Geórgia, Romênia, essa parte aí do leste europeu, tá? Como eu falei, então, a localização bem importante desse local. E nesse local também vai ocorrer muitas disputas religiosas, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Sobre essas disputas. Enfim, aqui é o mapa dos dois impérios romanos, tá? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Eu acho que acabei digitando errado aqui, tá, gente? Desculpa. Romano do Oriente, tá? Se a gente olhar no mapa aqui, né? Então, Ocidente com capital em Roma e Oriente com capital em Constantinopla. Eu digitei errado antes, desculpa. Mas, enfim, essa é a divisão, então, dos dois grandes impérios romanos, tá bom? A cidade de Roma, até hoje, é uma cidade muito histórica, muito visitada por toda a cultura, tudo que foi deixado, né, pelo Império Romano até hoje lá na cidade de Roma. Já a cidade de Istambul é um pouco mais esquecida, tá? É uma cidade bonita também, mas não tem todo aquele turismo, toda aquela questão histórica e cultural que Roma tem até hoje, tá bom? E a Idade Moderna, gente, ela é um período muito científico, tá? Muitas mudanças ocorrem nesse período, a gente vai ver algumas delas hoje, tá bom? É o período de 1453 a 1789. Se a gente olhar as datas, é um período, de certa forma, curto, né? 300 anos, 300 e poucos anos, tá? E nesse período curto, né, da história que a gente pode falar, ocorreram, então, todas essas mudanças científicas, mudanças sociais, mudanças artísticas, mudanças religiosas, e nós não estamos na Idade Moderna, tá, gente? Isso, às vezes, confunde muita gente. Nós estamos na Idade Contemporânea. Por isso que um casal moderno é composto por duas pessoas mortas, uma vez que a Idade Moderna acaba em 1789. Lá na Revolução Francesa, que a gente vai ver daqui uns dias, tá? Então, a Idade Moderna é o período da história anterior ao período que nós estamos vivendo até hoje, tá bom? Quais foram, então, essas mudanças sociais, científicas, artísticas que ocorreram principalmente na Europa e depois foram trazidas, então, para os outros continentes? Primeiro, a gente tem que falar das grandes navegações, tá, gente? Se nós hoje estamos dialogando, eu estou falando a língua portuguesa, foi graças às grandes navegações, pela conquista dos portugueses no nosso território. Isso explica, tem um mapa aqui atrás do computador, isso explica por que Estados Unidos fala a língua inglesa, Argentina, Bolívia, Paraguai, outra parte da nossa América do Sul fala a língua espanhola. Isso é explicado pela colonização, pela conquista dos países europeus no nosso continente americano, tá? Mas por que eles vieram para cá? Todo mundo às vezes acredita que
eles saíram de lá para pegar temperos, né? Não é bem assim, tá, gente? Os europeus, sim, tinham a curiosidade e também a necessidade de pegar esses temperos, que na verdade são chamadas de especiarias, pelo grande valor que era associado a essas especiarias, tá? No início, elas eram encontradas lá na Ásia, mas com a descoberta da América, eles também descobriram que aqui existiam riquezas, principalmente os metais. A gente vai estudar daqui uns dias que a nossa parte aqui da América, a parte portuguesa, ficou marcada pela conquista, que a gente brinca, né, que os portugueses roubaram o nosso ouro, pela exploração do ouro. Já a parte espanhola tinha a exploração da prata, que é outro metal muito valioso, tá bom? Então, não é só pela questão de pegar temperos ou especiarias, tá bom? Tem também a busca por metais. Claro que tem a influência da igreja nessa época. Quanto mais fiéis da igreja católica, mais riqueza vai estar associada à igreja católica, tá? Então, a igreja também estava interessada nas grandes navegações, para ter, então, mais fiéis presentes na sua religião. Como que as pessoas saem lá do continente europeu para chegar aqui no continente americano, com navios movidos por vento, que demorava muitas vezes mais de 3 meses para ser realizada essa viagem? Primeiro, algumas coisas foram surgindo com nesse tempo, tá? As caravelas, que são os grandes barcos movidos a vento. Então, claro que existia navegação lá dentro da Europa. Vou mostrar o mapa aqui. Nessa região aqui do Mar Mediterrâneo, do Mar Negro, claro que existia navegação. Mas eram pequenas embarcações porque o comércio ali era rápido, não demorava 3, 4 meses para realizar uma viagem. Então, eles viram que existia necessidade de criar barcos maiores, mais fortes, com maior capacidade de levar mercadoria, né? Então, surgem as grandes caravelas. Nessa época surge a bússola, que é aquele instrumento pequenininho lá que sempre vai indicar a região norte. Então, se você sabe onde é o norte, você vai saber onde é o sul, onde é o leste e onde é o oeste. Então, isso era uma das únicas formas de orientação dos grandes navegadores da época. Hoje a gente tem GPS e outras formas de orientação por satélites também, né? Mas naquela época não tinha nada disso, era só a bússola e observação do Sol, da Lua também, eles realizavam bastante. E nessa época surge a cartografia, que são os mapas, o estudo dos mapas. Hoje a gente tem mapas aí perfeitos, né? Mas se a gente voltar ao tempo das grandes navegações, eles não tinham nenhum conhecimento do continente americano, por exemplo. Então, para eles, o mundo era Europa, Oriente Médio e Ásia. Por isso que quando eles descobrem a nossa região aqui da América, eles chamam essa região de Novo Mundo, tá bom? E esse período das grandes navegações, ele é marcado pelo mercantilismo. O que é o mercantilismo? Tudo que acaba em ismo tem a ver com pensamento, com ideias, com movimentos, tá? O mercantilismo foi o conjunto dessas ideias que tem a ver com economia, ela inicia lá na Europa, no século XV, durante a Idade Moderna, no mesmo período do início das grandes navegações, tá? O mercantilismo é marcado por buscas de fontes de riqueza, tá? De uma nação, e no comércio com o mercado exterior, tá? Mas também pelo acúmulo de metais. Naquela época, quanto mais metal, mais rico era o seu país, mais rico você era como rei. A Igreja Católica também pensou isso. Por isso que se a gente for visitar o Vaticano hoje, tem muitas peças, muitas obras de arte que tem ouro, tá? A Igreja Católica também tinha essa preocupação em acúmulo de metais. E também, pensando aqui na América Latina, a gente tem a nossa escravidão, né, que sustentou por muito tempo nossa economia, inclusive com o apoio das igrejas. Também foi uma fonte de riqueza, né, já que também pensava o comércio exterior, a venda e compra de outros escravos e a retirada dele do próprio local de origem para vir trabalhar de forma escrava aqui na América Latina. A escravidão, obrigado, Thiago. A escravidão, gente, é um conteúdo que até se dá tempo eu vou fazer nem que seja um vídeo extra, tá? Só sobre a escravidão. A escravidão, ela, no nosso período colonial e depois no Império também, ela sustentou o Brasil por todo esse período da nossa história. Para ter uma ideia, a gente está 130 e poucos, 132, eu não sou muito bom em matemática, né? Anos sem escravidão e nós passamos por mais de 300 anos com escravidão no nosso país. Então, a escravidão, ela marca muito o nosso país. Já vou até chegar nesse ponto também
das grandes navegações associada, então, à escravidão. O acúmulo de metais, o nome disso é metalismo, tá? Essa ideia de ficar acumulando metais preciosos. Com o metalismo, com o mercantilismo, vai iniciar o colonialismo, ó, outra palavra que termina com ismo. Então, mais uma ideia, um conceito que tem a ver com ideias e movimentos, tá bom? Colonialismo, como o próprio nome diz, é construir ou criar colônias em outro local, tá bom? Tudo isso os países faziam para ter uma balança comercial favorável, que é um conceito que a gente utiliza até hoje. O próprio nome diz, a balança com comércio que seja favorável para o seu país. Você ter mais vendas do que compras, tá? Você ter lucro, na prática é você ter lucro. Você acumular bens até ter lucros, tá bom? E aí começa uma certa competição, tá, gente? Entre Portugal e entre Espanha, tá? Os dois grandes países que iniciam as grandes navegações. Claro que não foram só eles, tá? Teve a França, teve a Inglaterra, teve a Holanda, depois que realizaram essas navegações. Mas os dois principais países foram, então, Espanha e Portugal. A gente ver, né, as expedições aqui pelo mapa, as 4 que eu separei para vocês, né, são de navegadores ou portugueses. Aqui, na verdade, são todos portugueses, tá? Tá faltando o Cristóvão Colombo, que eu vou falar daqui a pouco dele, tá bom? Então, essas navegações portuguesas, o Pedro Álvares Cabral chega aqui onde hoje é o Brasil, o Vasco da Gama dá a volta aqui pela África para chegar na Ásia, o Pedro de Covilha passa aqui por dentro do Oriente Médio, pela costa da África para chegar nas Índias. Então, eles começaram a realizar navegações, porque existia competição entre os próprios navegadores, de serem os primeiros a chegar, os primeiros a conquistar tal local, tal região, tá? Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500, a gente já sabe disso, né? Mas uns anos antes, então, o Cristóvão Colombo chegou à região da América Central. Por que nós hoje, nós não, né? Mas os povos nativos do Brasil são chamados de índios? Porque o Cristóvão Colombo, ele pensou o seguinte, para eu não precisar dar toda essa volta pela África aqui, eu vou cortar o caminho, eu vou ser mais esperto, eu vou mais rápido e vou numa linha reta. E ele já sabia, né, que o nosso planeta era esférico, era redondo, né, que o planeta Terra era redondo. Ele pensou, vou cortar o caminho e chegar antes na Ásia, nas Índias. Só que quando ele chega aqui na América Central, onde hoje é a região do Caribe, ele acredita que tinha chegado na Índia, nas Índias, tá? Tanto é que o Cristóvão Colombo, ele acaba morrendo anos depois, sem ninguém ter falado, ou sem ele ter percebido que aqui não eram as Índias, tá? Ele morreu acreditando que tinha chegado nas Índias, quando na verdade chegou na América Central. E aí quando ele chega ali, ele olha para aquela gente que está ali, um pouco diferente, né? Bem diferente da sua cultura, e acaba falando que aquelas pessoas então são os índios, os moradores das Índias. Esse nome permanece até hoje, né? Nos povos indígenas que a gente conhece. E aí entro numa questão cultural também, que muitas vezes nos livros está escrito lá só sobre o estranhamento dos portugueses com os índios. Mas pense o seguinte, eu sou um indígena, né? Aí eu vejo um barquinho chegar lá, uma grande caravela chegar, eu vou ter esse estranhamento também. Se os europeus estranharam os índios sem roupa, é claro que os índios estranharam os europeus com roupa. Se os europeus estranharam os indígenas com os animais que eles utilizavam, é claro que os indígenas vão estranhar também a galinha, os outros animais que eles vão trazer nas futuras expedições, tá? Na carta de Pero Vaz de Caminha, isso está registrado, tá? Os europeus estranhando a forma dos índios estarem vestidos, né? Ou no caso, pelados, e os índios estranhando a galinha, uma galinha que estava junto nas embarcações do Pedro Álvares Cabral. Então, esse estranhamento cultural é das duas partes, não só dos europeus com os indígenas, tá? E aí a gente começa, então, com o acúmulo de metais, que a gente viu agora há pouco, tá? Com o metalismo. Os grandes reis, as grandes monarquias da Europa começam, então, a ter muitas riquezas. Com riqueza na mão, tu vai querer manter o poder na tua mão. Senão, vai vir alguém, vai tirar você do poder e vai tirar tuas riquezas também. Então, nesse momento da história, surge o absolutismo, que nada mais é do que o poder absoluto nas mãos dos reis, tá? Monarquias absolutistas. Poder absoluto nas mãos de uma pessoa só, que no caso é o rei. Nessa época, então, formam os estados nacionais,
que são os grandes países que a gente conhece até hoje, tá? Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todos eles, então, com grandes monarquias, tá bom? As riquezas que eu já falei para vocês, né? Tem uma preocupação ainda maior com o acúmulo dessas riquezas. E o metalismo e o mercantilismo que eu já falei agora há pouco também, tá? Nesse momento da história, gente, também ocorrem grandes reformas religiosas, tá? Por quê? Se a gente pensar na Idade Média, Idade Moderna, a Igreja Católica era a instituição religiosa que mais tinha poder na Europa. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, a Igreja tinha mais poder do que os reis daquela região. A Igreja cobrava impostos, a Igreja controlava grandes territórios também, todos os territórios das igrejinhas, né, da grande Igreja Católica, pertencem à instituição da Igreja Católica, tá? E claro que vai ter pessoas que não vão gostar disso. Não vão gostar do que está sendo realizado com o poder do Papa. Muitas pessoas não vão aceitar a autoridade do Papa. Muitas pessoas não vão aceitar as doutrinas religiosas da Igreja Católica. E as reformas, então, têm esse nome porque as pessoas queriam, então, dar uma nova forma à religião, tá? E algumas reformas que eu vou passar para vocês, elas têm motivos diferentes, porém, elas abalam, sim, a Igreja Católica nesse período da história, tá? Acho que a mais famosa, a mais conhecida, né, que é a Reforma Protestante, que é a Reforma Luterana, na verdade, né, que tem o Martinho Lutero como grande líder, e ele critica, então, a venda das indulgências, que é a perdão pelos seus pecados. Então, a Igreja Católica cobrava um certo valor, e aí ela prometia, então, o perdão quando essa pessoa chegava ao céu. Por que as pessoas não questionavam? A grande massa das pessoas não questionavam a Igreja Católica. Sobrou para esses líderes religiosos questionarem. Porque naquela época quase ninguém sabia ler e escrever. Tá? Isso é o primeiro fator. Segundo, a Bíblia era o grande livro, até hoje, né, o livro mais vendido do mundo, por exemplo, é a fonte de consulta, a fonte de estudos da Igreja Católica. Naquela época, a Bíblia era escrita em latim. As pessoas não sabiam nem ler e escrever o seu idioma que era falado no seu país. Imagina falar um latim, que era um idioma que não era tão utilizado em alguns países, tá? Então, quase ninguém questionava o que estava escrito na Bíblia. Quase ninguém questionava o que os padres e as pessoas religiosas falavam durante as missas, porque eles acreditavam 100% cegamente no que aquela pessoa estava falando. Só que alguns líderes religiosos começaram a questionar, e o Lutero foi uma dessas pessoas, tá? Ele também era totalmente contra a venda de objetos sagrados, que era muito comum nessa época, tá, gente? Tipo, vender um pedacinho de madeira como se fosse um pedacinho da cruz de Jesus, sabe? Esse tipo de venda de objetos sagrados ocorria muito naquela época e o Lutero era totalmente contra isso, tá? Ele foi lá e fez o quê? Traduziu a Bíblia para o alemão. Então ele levou a Bíblia lá na Alemanha com o idioma, com a língua que era falado na Alemanha. Então as pessoas começaram a ler, observar o que estava escrito lá e começaram a questionar. Começaram a pensar que o que aquele padre falou naquela época, agora eu estou lendo a Bíblia aqui, eu vi que é um pouco diferente. Então não é bem o que aquele cara estava falando. Então as pessoas começaram com aquele clima de questionamento e começaram então a seguir o Martinho Lutero, tá? Ele acreditava que a única fonte de salvação das pessoas era pela fé, não pela compra de perdão, não pela compra de objetos sagrados, tá? Mas sim pela fé. A única fonte de salvação será a fé das pessoas, tá? O calvinismo também foi um movimento protestante, um movimento religioso, que ocorreu lá na Suíça, tá? Com o líder João Calvino, por isso o nome é calvinismo. Olhando aqui de novo, né, ismo no final das palavras, então, mais uma vez, um conjunto de ideias, um conjunto de movimentos, por isso a palavra acaba em ismo, tá bom? Ele acreditava que as pessoas já eram predestinadas no momento do seu nascimento, então elas não poderiam mudar o seu destino. Isso era um grande questionamento na época, tá? Muitas pessoas não acreditavam nisso, eu também não, né? A gente pode mudar o nosso destino. Mas para Calvino, não, as pessoas nasciam e já tinham, então, o seu destino traçado, o seu destino predestinado, tá bom? Vamos lá, que deixa eu só ver que hora que é, dá tempo da gente terminar, tá bom, gente? O anglicanismo, esse movimento ele é bem diferente dos outros, tá?
Porque o rei Henrique VIII, lá da Inglaterra, ele queria, então, se separar da sua mulher, porque ela não dava nenhum filho homem para ele, ela não dava nenhum herdeiro, ela, né, dava, enfim, essa era a expressão utilizada na época. Então ele ficou muito chateado, muito bravo com a sua mulher, que não gerava filho homem, e aí ele queria se separar dela para tentar casar com outra mulher. Só que naquela época era extremamente proibido, né, ter o divórcio na Igreja Católica. Não tinha nem o casamento civil, né, nessa época. Então era proibido você se separar da sua mulher. E aí, para ele conseguir isso, ele cria uma nova religião, ele cria um novo movimento religioso conhecido como anglicanismo, tá bom? Ainda é muito predominante na Inglaterra esse movimento religioso, essa religião. Claro que não tinha só o motivo pessoal do rei. O rei queria pegar aquele imposto e aquelas terras da igreja e segurar para si. Então ele pensou, já que a Igreja Católica está aqui, eu vou criar um movimento religioso, vou expulsar a Igreja Católica, eu pego os impostos, eu pego as terras e de quebra ainda posso me separar da minha mulher e casar com outra para tentar gerar um filho homem, um herdeiro para o meu trono. Então foi motivos pessoais, mas também ele pensou no poder e nas terras que a Igreja Católica tinha ali na Inglaterra, tá? Isso está presente até hoje, tá, gente? Lá na Inglaterra e principalmente no futebol, tá? O futebol muitas vezes ele tem relação com, enfim, com movimentos políticos, com movimentos religiosos, tá? Eu separei esse slide porque é aquela coisa do assunto que é presente hoje na sociedade que pode cair no Enem, tá? Esse clássico lá na Escócia é do Celtic com os Rangers. Os Celtics, os verdes aqui, são católicos e os Rangers são anglicanos, tá? Então lá tem muita rivalidade, não só pelo futebol, são os dois principais times da Escócia, né? Mas também pela questão religiosa. Os Rangers, então, chegou um momento que eles nem aceitavam católicos jogar no seu time, tá? E os Celtics também, só aceitavam católicos no seu time. Então, essa questão da luta religiosa, das brigas religiosas, são presentes até hoje, lá na Escócia, na Inglaterra também, tá? Tanto é que é comum no meio, hoje não, né, por causa da pandemia, mas vocês vão ver daqui a um tempo, quando voltar todos os torcedores, né, tem um torcedor do Celtic que ele vai vestido de papa, ele vai caracterizado de papa, e um torcedor do Rangers que vai caracterizado de rainha, para então mostrar, né, que uma torcida é católica, tem a ver com o catolicismo, e o outro tem a ver com o poder real, que tem origem, então, ao anglicanismo. Então, isso é um assunto que mostra, né, que até hoje é presente essas rivalidades religiosas, tá bom? Claro que a igreja não ia ficar quieta, né? A Igreja Católica não ia ficar quieta, ela pensou, então, em realizar uma contra-reforma. Então, tentar acabar com as reformas protestantes lá da Europa. É iniciada, então, a Reforma Católica. Primeiro é realizado um grande encontro, que é chamado de Concílio de Trento. Eles determinam, então, vários livros que seriam proibidos de serem lidos. Basicamente sobrou só a Bíblia Católica, tá? Para as pessoas lerem nas suas casas, nas igrejas. Muitas escolas, universidades eram controladas pela Igreja Católica na época, tá? E aí surge o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição. Inquisição na prática era, falou mal da Igreja Católica, vem aqui que nós vamos ter uma conversinha. Nessa conversinha, a pessoa sofria, a pessoa era colocada em objetos de tortura, e muitas delas, então, eram mortas, tá? Surgem as mortes por fogueiras nessa época, essa roda da morte aqui, com muita tortura também. Se vocês pesquisarem formas de tortura da Inquisição, vocês vão achar muitos objetos e muitas formas de tortura, de certa forma, macabras, tá, gente? Com muita violência, com muita tortura física e psicológica, até levar as pessoas à morte. Por que eles faziam isso? Para gerar medo nas pessoas. Então, a pessoa queria questionar, mas ela sabia que tinha aquele receio de ser pega e ser levada para uma tortura ou até mesmo a morte. Então, eles criaram essa Inquisição como forma de dar medo às pessoas que pensavam diferente, tá? E aí surge, então, a Companhia de Jesus, que a gente vai falar na próxima aula também, que é o quê? Padres católicos que saem da Europa principalmente para a América aqui, tá? Para catequizar os índios, para ter, então, cada vez mais um número de fiéis. Isso fica presente aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul,
com a criação das missões jesuíticas, os 7 povos das missões, toda aquela história do catolicismo e da catequização dos índios, tá? A gente vai falar disso na próxima aula também. Tá bom, gente? Pode ser que foi meio rápido, até peço desculpas, tá? Mas é que 1 hora para bastante conteúdo, né? É pouquinho tempo. Não sei se ficou alguma dúvida, lembrando que eu vou fazer mais uma lista de atividades, tá? Provavelmente amanhã ou segunda eu mando para vocês. E aí também eu já vou encaminhando a correção das atividades da nossa primeira aula, tá? Se ficou dúvida, deixa eu só parar de transmitir aqui. Se ficou alguma dúvida, gente, vocês podem me chamar, enfim, podem assistir a aula lá no YouTube, que vai estar disponível depois, tá? Lembrando que lá no grupo vocês podem deixar meu contato, podem me chamar, podem tirar dúvidas, tá? Eu acredito que aqui no chat não ficou nenhuma dúvida, não? Alguém tem alguma coisa para falar? Tiago, tem mais alguma coisa para agregar? Só ali em questão quando o Martinho Lutero vai fazer as reformas protestantes, ele vai grudar essas 92 teses na porta da Igreja Católica, criticando, né, as ideias e as formas como a Igreja Católica influenciava e geria uma cidade, né, um estado, enfim, como ela tinha um grande espaço de influência. Depois, com o Ítalo Calvino, ele vai fundar também uma tese que vai ser base do sistema capitalista, né, que agora você não precisa procurar a salvação, porque você já é salvo de alguma forma, né? E quanto mais acúmulo você tem de capital, quanto mais acúmulo de ouro, quanto mais acúmulo de propriedade, mais próximo você vai estar de Deus, né? Aí que a gente começa com aquela pirâmide, que quanto mais acima, mais próximo do céu, mais próximo de Deus, e quanto mais abaixo, menos distante de Deus você vai estar e mais distante do inferno, dessa ideia católica. E a Contra-Reforma, né, católica, para vir tentar trazer uma ideia nova da igreja, né, de toda aquela propagação da ideia contrária a ela também proíbe, além de proibir todos esses livros, ela cria, né, uns novos tratados, uns novos contratos também porque a população precisava ler alguma coisa, né, reiterar da própria ideia da Igreja Católica. E ela cria, então, esses documentos vão ser disseminados, né, para a população, para os fiéis, e ali vai vir outros tipos de práticas para a própria população, né, a gente vai ter práticas de sexo, né, a Igreja Católica falando como deveria ser feito o sexo, aqueles rosários pendurados pela casa, ou pendurados pela cama. A gente também tem o trato com as mulheres, né? Tem as primeiras passagens da Gênesis falando, que vai também pegar essas primeiras passagens, né? Que a mulher não pode falar em público e tudo mais, que a mulher deve servir ao homem, ser servil. E todos esses tratados vão ser disseminados porque os livros que são contra essas ideias, eles são queimados, eles são proibidos para dar a entrada a essas outras ideias, né, para conseguir que o poder consiga ser estabelecido ou permaneça estabelecido pela própria Igreja Católica. É isso, pessoal. Teu áudio está fechado, Dina. Desculpa, gente, estava fechado o áudio. Vocês perceberam ali que faltou renascimento, tá? Na questão do conteúdo da Idade Moderna. A Prof. Denise vai trabalhar em arte com vocês, tá? E aí, se eu conseguir, eu vou dar um auxílio também para ela. A gente vai, né, trabalhar um pouco sobre o Renascimento mais uma forma conjunta, tá? Porque não ia dar tempo de eu trabalhar hoje, daí eu optei por deixar também ela na questão da parte artística e toda a parte cultural, né, do Renascimento. Então, se alguém percebeu essa falta desse conteúdo, tá? Eu estou explicando agora o porquê. Beleza, gente? Obrigado por vocês participarem, né, da aula de hoje. William, é contigo agora.